hoje no nosso terceiro vídeo do nosso novo quadro aqui no canal Cristo é o Caminho, o nosso novo quadro que é o quadro Jovens Cristãos em Ação. Nós estamos hoje trazendo mais um tema que é muito importante, um tema onde nós vamos desmistificar muitas coisas que são ensinadas por aí, ou, inclusive, muitas coisas que são pregadas em algumas religiões, que nós não vamos entrar nos pormenores, mas se você conhece ela, você vai saber que religiões que eu estou falando. No vídeo de hoje, nós vamos iniciar, como sempre, mas de um jeitinho diferente. Hoje, a nossa irmã Ana Vitória, ela vai estar dando a introdução e logo depois passaremos a palavra para nossa irmã Yasmin, para que ela possa ministrar a oração, que é muito importante. A oração é que nos conecta com o trono de Deus. A oração é que nos aproxima de Deus e nos faz ser íntimos dele. A palavra dele nos ensina como servi-lo e quais são as suas promessas para nós. Mas a oração nos liga a ele e nos torna próximos dele. Então, com a palavra, a irmã Ana Vitória. Bom, gente, a passagem que eu vou ler hoje vai ser sobre a oração do apóstolo Paulo, né? A oração do apóstolo Paulo não durava mais de 5 minutos, mas ele não ficava 5 minutos sem orar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que assim, não adianta você ficar 1 hora orando, sendo que você não vai prestar atenção em outras coisas e não vai estar ligado ao céu. Vai se perder no meio da oração. A gente se perde mesmo. Igual Paulo, a oração dele não durava mais 5 minutos. Você pode orar 5 minutos. De 5 em 5 minutos você orar 5 minutinhos. Ou então você orar menos, por exemplo. Menos. Ao invés, se você é aquela pessoa que consegue orar durante muito tempo, tudo bem. Ok, joia. Mas você está verdadeiramente conectado a Deus. Agora, se você se perde, porque é muito, gente, é do ser humano você se perder com difícil. Um barulho, com alguma coisa, com um ruído que seja, uma ligação, uma notificação no celular. Lembrar de alguma coisa que aconteceu. Lembrar de alguma coisa no meio da oração. Isso te desliga do trono de Deus. Então, para que isso não aconteça, antes você orar um pouquinho toda hora do que você orar uma só vez e ficar se perdendo e tropeçando no meio dos seus pensamentos. Exatamente. Então é isso, gente. Vocês podem orar de 5 em 5, não significa que tem que ser 5 minutos, né, Sharon? Não, Paulo disse isso em uma forma de tentar explicar como era a sua oração. Ele orava toda hora. Essa é a chave da palavra. Orar toda hora. Não significa que você precisa orar toda hora mesmo, tipo de 5 em 5 minutos. Mas ele quis dizer que você deve ter uma constância de oração. Então é por isso que ele usa essa questão de orar de 5 em 5 minutos. Exatamente. E por isso, porque nós estamos falando da oração, a nossa irmã Yasmin irá ministrar uma oração para darmos início ao nosso vídeo, onde o tema de hoje vai falar estritamente sobre ele, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o pastor de ovelhas, o nosso pastor eterno, o Cordeiro perfeito, Jesus Cristo. Vai lá, Yasmin, ministra a oração para a gente iniciar. Vamos orar então, em nome de Jesus. Amém? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, eu venho te agradecendo pelo pão de cada dia, venho te agradecendo pela minha vida, pela vida da Cheryl, pela vida da Vitória e pela vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo. Pai, eu venho te pedindo, Pai, abençoa essa pessoa que está vendo esse vídeo, toca no mais íntimo dela, Pai, que todos os desejos dela foram realizados em nome de Jesus, Pai, que ela venha se conhecer a palavra do Senhor e vem ter sede, Pai, da palavra do Senhor a cada dia mais. Pai, vem nos dando os entendimentos da palavra do Senhor que vai ser lida agora, nesse momento. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Bom, pessoal, olha que importante o que a Yasmin disse, né? Ela falou a respeito de estarmos sempre atentos com relação à palavra de Deus e termos sede. Olha só, quero dizer para você, nós estamos trazendo esses vídeos falando da palavra de Deus, mas não seja apenas ouvinte. A própria palavra de Deus diz que não devemos ser só ouvintes, mas sim praticantes. Então o que você aprende nesses vídeos aqui, pratique. É hora de agir, não é hora de dormir, não é hora de ficar deitado no sofá com as perninhas para cima, criando barriga, meu xará. É hora de você levantar, ler a palavra, colocar em prática tudo que aprende lendo e assistindo vídeos.
de pessoas que verdadeiramente pregam o evangelho de Deus. Porque na internet nós sabemos que tem muitas pessoas aí que não estão pregando a verdadeira palavra. Por isso, nós vamos iniciar o nosso vídeo. A irmã Yasmin vai ler a palavra de hoje, que está em João, no Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Você está com a sua Bíblia aí? Abre rapidinho, a gente vai te dar 3 segundos. 1, 2, 3. Você tem que saber onde que está o livro do Apóstolo João, né? Opa, cadê a leitura da Bíblia? Vamos lá, gente. Vamos Então, lá, gente. Vamos embora, Yasmin. Que está no capítulo 1, versículo 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Bom, pessoal, amém. Bom, pessoal, olha para vocês verem, quando eu disse que o tema de hoje falava a respeito dele, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é porque essa passagem ela fala exatamente de Jesus. Tá, peraí, mas como assim, Sharon? Eu sei que o Novo Testamento conta a história de Jesus, eu sei que o Novo Testamento fala a respeito do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo na vida dos apóstolos e na vida das pessoas que pregavam o Evangelho de Deus. Assim como o Novo Testamento, falando do Espírito Santo, nos dá respaldo para os dias de hoje, onde o Espírito Santo ainda está aqui, junto de nós, habitando dentro daqueles que aceitam Jesus, confessam Ele publicamente e se batizam, descendo as águas. Então o Espírito Santo está aqui, dentro de você. Mas deixa eu te falar uma coisa, por tempo limitado, porque vai chegar o dia em que Jesus virá em uma nuvem buscar a sua igreja, ele não mais pisará aqui, ele virá em uma nuvem e a igreja subirá para encontrá-lo, e nesse dia o Espírito Santo de Deus, ele irá embora junto com a igreja e não mais terá a presença dele aqui na terra junto com as pessoas, porque ficará muito mais difícil para você servir a Deus na terra onde reinará o anticristo, também por tempo limitado, porque Jesus vai destruir ele, graças a Deus. Estamos ansiosos por esse momento, queremos muito esse momento. Mas, tudo bem, pessoal, vamos lá. Enquanto isso não acontece, a gente vai ler a Bíblia, né? Pessoal, vamos lá. Vamos agora ao estudo estrito da palavra e a palavra de hoje, que vai te explicar se você tem dúvidas ou se você já ouviu alguém dizer que Jesus ainda não veio. Tudo bem, vamos lá, vamos por partes. O apóstolo João, ele vem dizer, no princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tá bom, vamos destrinchar esse versículo aqui, pequenininho. Agora tudo bem, no princípio era Verbo, qual que é o princípio? Criação do mundo. Beleza, tudo bem? Você concorda? Eu concordo? Você concorda? Você também concorda? Concordo. Concordamos. No princípio era o Verbo. Tudo bem. Agora, o que é o Verbo? Tá, posso te dar uma explicação? Vamos lá em Apocalipse, que é o nosso livro profético, onde fala sobre a destruição daquele que não veio senão para matar, destruir e arruinar as pessoas e o mundo. Sim, estamos falando dele. O inimigo. E o Apocalipse vem trazer a destruição do inimigo, que quer destruir as nossas vidas. A própria palavra de Deus diz que ele fica 24 horas indo até Deus para nos acusar. É isso mesmo. Não cansa, né, gente? Então, estamos ansiosos para a destruição dele. Mas vamos lá. No capítulo 19, no versículo 13, diz assim: E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Esse que diz aqui, nesse pequeno versículo, é Jesus. Em outras traduções, talvez na sua Bíblia esteja até escrito assim. Se está escrito assim, deixa aqui nos comentários. Está escrito, o nome dele é o Verbo de Deus. Na minha Bíblia, na nossa Bíblia, está escrito a palavra, mas em algumas traduções está o verbo. Então aí já está escrito, o verbo de Deus e a palavra de Deus é a mesma coisa. E quem é a palavra de Deus? Jesus. Ele mesmo não diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a verdade não é a palavra?
o pai da mentira é o inimigo e o pai da verdade é Jesus. Jesus é a própria verdade. E se a verdade é a palavra, então Jesus é a palavra. E se a palavra é o mesmo que o verbo, então Jesus é o verbo. Então no princípio era o verbo. No princípio era Jesus. Mesma coisa. E o verbo estava com Deus. E Jesus estava com Deus. E o verbo era Deus. E Jesus era Deus. Expliquei a sua dúvida? Então, Jesus, ele estava no princípio, ele é Deus e ele está com Deus. Porque nós cremos na Santíssima Trindade, ou seja, na Trindade, tá? Então, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus e Espírito Santo. Então, se nós acreditamos na Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos que os três são apenas um. Os três são Deus. Então, pessoal, olha só para vocês verem que importante, porque tem muitas religiões que não acreditam que Jesus já veio. Assim como, por exemplo, os romanos. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que o apóstolo Paulo, a qual eu li aqui e a qual a irmã Ana Vitória falou, ele era, antes de ser convertido por Cristo Jesus, Saulo de Tarso, um dos mais perversos perseguidores do povo de Cristo. É isso mesmo, ele perseguiu o povo de Cristo porque ele vivia na lei, lá na lei que Deus entregou a Moisés para escrever nas tábuas. Então, pessoal, olha só para vocês verem, né? Paulo vivia na lei. E na lei, a lei, né? Claro que a lei não foi abolida por Jesus. Jesus veio para complementar a lei e para fazer com que ela seja acatada e servida ao pé da letra. Só que o que acontece? Lá no Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo, então eles estavam achando que Jesus não tinha vindo ainda. Eles liam lá em Isaías e em demais profetas que já pregavam e já falavam da vinda de Jesus. Eles achavam que Jesus ia vir como Davi, guerreiro, destruindo tudo, guerra em cima de guerra, ia vir lutar para poder defender o povo judeu. E na verdade Jesus veio com um propósito muito maior que esse, que é amar todo mundo, que é dar a oportunidade de salvação para toda criatura, não só apenas aos judeus, não só apenas ao povo, né, que vinha lá da árvore genealógica das tribos de Jacó. Então, das tribos de Judá, então quando nós falamos, porque o nome das tribos, né, são os nomes dos filhos de Jacó. Então, quando nós falamos nisso, quando Jesus veio, ele não veio simplesmente para salvar somente aqueles, mas ele veio para dar a salvação também aos gentios, que são aquelas pessoas que ou não acreditavam, ou estavam perdidas, enfim, a toda a criatura. Esse foi o maior propósito do sacrifício de Jesus, dar a salvação a cada um de nós, a mim, a você que está assistindo esse vídeo, a qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa, aos nossos olhos humanos e pecadores e, digamos assim, limitados, essa pessoa não tenha mais chance, essa pessoa não tem recurso, essa pessoa, já está perdida, não tem chance nenhuma de se endireitar. Cristo Jesus tem palavra de salvação para ela. E essa pessoa pode ser um vaso de honra usado nas mãos do oleiro, que é Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode se quebrar muitas vezes. Você pode cair muitas vezes. Você pode ficar quebrado muitas vezes. Mas Cristo Jesus, como ele é o oleiro e você é o vaso, toda vez que o vaso dá um trincadinho, ele desmonta ele todo e refaz o vaso de novo. Então, Cristo Jesus está constantemente te refazendo. Para finalizar o nosso vídeo, eu quero ler para vocês uma passagem que está em 1 Coríntios. Tem que ser rapidinho que o nosso tempo já está se encurtando. 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O templo de Deus é o meu corpo. É o seu corpo. Não destrua, não prostitua, não quebre, não venda. Entregue ele ao dono dele, que é Cristo Jesus. Entregue ele para que ele seja habitado pelo Espírito Santo de Deus. Não perca seu tempo. Não se entregue aos prazeres do mundo. Se entregue a Deus. Só ele tem a salvação que o mundo não vai te dar. É isso, pessoal.